Bem-vindos à nona aula do pequeno curso de Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre a guerra no Oceano Atlântico, momentos decisivos e marcantes do início da Segunda Guerra Mundial, que tiveram como palco o Oceano Atlântico. Falaremos inicialmente um pouco sobre a história da Kriegsmarine, que é a força, a marinha alemã. Posteriormente, eu escolhi dois momentos do início ainda da Segunda Guerra Mundial que ocorrem no Oceano Atlântico e que, ao meu ver, merecem um destaque maior, porque não dá para falar, pelo menos nesse momento inicial, de tudo que ocorre no Atlântico. O Oceano Atlântico foi palco de batalhas ao longo de toda a guerra, mas alguns momentos foram de maior relevância para o conflito. Dentre eles, eu escolhi dois. O primeiro deles foi o único travado na América do Sul, inclusive foi um conflito que teve lugar aqui, começou na costa de Recife e depois vai ter como último momento o Rio da Prata, na Bacia da Prata, em Montevidéu, no Uruguai. Então eu escolhi esse primeiro momento, essa batalha do Rio da Prata, e um segundo momento hoje também abordaremos sobre o famoso encouraçado Bismarck, como que ocorreu, como aqui não é uma novela, eu posso anteceder. O Bismarck, ele foi, se você não sabia, estou te contando agora, o Bismarck foi um encouraçado alemão muito grande, muito forte, mas que teve apenas uma batalha, apenas protagonizou uma batalha na Segunda Guerra Mundial e foi afundado pelos ingleses. Uma coisa, antes de começar a falar até a história um pouquinho sobre a marinha alemã, vale ressaltar o seguinte, que podemos considerar que a Batalha do Rio da Prata ela vai ter um reflexo na invasão da Noruega. Aquele caso Altmark que eu falei, era um navio que estava passando entre a Inglaterra e a Noruega e foi atacado pelos ingleses, e esse foi um dos motivos que iniciaram a invasão da Noruega por parte da Alemanha nazista. Que o Altmark foi um navio, era um navio alemão que estava indo para a Alemanha pelos mares neutros entre a Inglaterra e a Noruega. A Inglaterra atacou o navio, conseguiu aprisionar e descobriu que tinha 200 marinheiros ingleses dentro. E esse navio tem a sua origem na Batalha do Rio da Prata. Então há uma relação de complementaridade entre esses dois momentos. O caso Altmark, que é um dos momentos que um dos eventos que dá início à invasão da Noruega, com a Batalha do Rio da Prata. Em relação, adiantando já um pouco, em relação à batalha que envolve o naufrágio do Bismarck, conhecida como, foi na verdade uma operação, não foi uma batalha específica, foi uma operação chamada Exercício Reno. Vocês vão encontrar como Rheinübung, R-H-E-I-N, Übung, U com trema, B-U-N-G, Rheinübung, Exercício Reno. E nesse exercício Reno, o que ocorre são forças inglesas enfrentando forças alemãs, e isso já vai ser em maio de 41, enquanto a Batalha do Rio da Prata é no final de 1939. Esse momento aí da Operação Reno também tem uma certa relação de complementaridade com a própria Batalha da Inglaterra, que eu ainda não falei. Vou falar, não sei se exatamente no próximo vídeo, mas nos próximos vídeos eu vou abordar a Batalha da Inglaterra. O problema é que a Batalha da Inglaterra ela tem como maiores protagonistas a Força Aérea, tanto a alemã, a Luftwaffe, como a Força Aérea Inglesa, também conhecida como Royal Air Force, a RAF, R-A-F, Royal Air Force. E na Batalha da Inglaterra, então, você tem esse protagonismo dos aviões, mas ao mesmo momento você vai ter
esse caso das forças inglesas enfrentando as forças alemãs no Mar do Norte, que nós vamos falar hoje. Bom, em relação à força, são 3 momentos então hoje, né? Um pouquinho da história da Marinha Alemã, a Batalha do Rio da Prata e esse naufrágio do Bismarck. Eu não sei se pode falar em afundamento, eu já vi essa palavra, mas considerando que atacaram ele, eu não sei qual seria o termo correto, mas vamos falar em naufrágio, que não tem erro. Esses 3 momentos serão abordados hoje. Em relação à história da Marinha Alemã, como eu já havia dito, a Alemanha só surge como Estado em 1870, então não há que se falar em Marinha Alemã, do Estado alemão, antes desse período. E de 1870 a 1914, período este também conhecido como Paz Armada, aquele momento em que grandes potências europeias acabam investindo muito dinheiro em poderio bélico, mas não há nenhum conflito direto entre eles. Nesse momento, na Alemanha não é diferente. E o objetivo da Alemanha, nesse momento da Paz Armada, é tentar equiparar a sua marinha à marinha inglesa. A marinha inglesa é um pouco sempre, tem uma tradição muito forte, até por questões de necessidade. Há que se considerar que a Inglaterra é uma ilha, então ela tem todas as fronteiras, grande parte, aliás, porque divide-se com Escócia, País de Gales, mas grande parte das fronteiras inglesas não são com outros países, mas sim no mar. E o Canal da Mancha, aquele trecho de águas que separa a Inglaterra da Europa, do continente europeu, sempre foi, de certa forma, uma defesa. Fazendo uma pequena analogia, pode-se considerar que aquele território da Rússia que, lembrando aqui, guerras napoleônicas, uma das táticas da Rússia, quando Napoleão foi invadir, foi a tática da terra arrasada. A Rússia foi simplesmente indo embora, os soldados foram saindo da região, envenenando poços, queimando casas, enfim, deixando o terreno de uma forma impraticável, uma forma que o grupo que estava invadindo não conseguiria viver ali. E deu certo na guerra napoleônica. Então o território russo, de certa forma, é uma defesa natural dele. E aí é aí que mora a analogia que eu queria chegar, que pode-se considerar que o Canal da Mancha é uma pequena barreira natural entre a Inglaterra e o continente europeu, sempre usada em caso de necessidade. Então, nesse primeiro momento, o objetivo da Alemanha, da Marinha Alemã, até o início da Primeira Guerra Mundial, sempre foi se equiparar à Marinha Inglesa. Muito difícil. E, de fato, acabou não conseguindo. Para citar um dos expoentes, para não falar que não conseguiu, por quê, aonde, como, eu vou citar aqui a Batalha da Jutlândia, Jutlândia. A Batalha da Jutlândia foram alguns dias em maio e junho de 1916, um momento crítico ainda da Primeira Guerra Mundial, aonde forças alemãs percebem que não são párias para as forças marinhas, forças marítimas inglesas. Batalha da Jutlândia. Se você quiser, você põe no Google, vai aparecer um monte de coisas. Da Batalha da Jutlândia foi um dos momentos mais importantes da Primeira Guerra Mundial. Em vista disso, essa marinha alemã ela não tinha condições de enfrentamento direto com a marinha inglesa, porque ela não tinha grandes embarcações, encouraçados de guerra. Esse confronto direto marítimo deve ser entendido como embarcação acima da água com embarcação acima da água. Esse confronto direto, aqui na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha uma inferioridade. E ela começa a optar pelos submarinos. Os submarinos, inclusive, vão afundar um navio com alguns americanos dentro, o Lusitânia, que vai ser uma das justificativas para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, etc. Mas isso é só para mostrar que, como a Alemanha não tinha uma capacidade
tão grande para o enfrentamento direto com as forças inglesas, o que ela faz? Ela opta pela construção de submarinos. Tudo bem que vai precisar mais submarinos, tal, mas você consegue chegar de uma maneira mais sorrateira perto do inimigo e, portanto, é um plano B. Já que não conseguir enfrentar diretamente, tenta com os submarinos. Isso ocorre na Primeira Guerra Mundial e vai ocorrer na Segunda Guerra também. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vocês se lembram do Tratado de Versalhes, que impunha inúmeras restrições à Alemanha. E dentre essas restrições, agora eu vou aprofundar um pouco no Tratado de Versalhes no que tange a restrições da Marinha Alemã. Num primeiro momento, no pós-Primeira Guerra Mundial, a Marinha Alemã foi obrigada a entregar algumas embarcações de guerra para a Inglaterra. Grandes estrategistas, soldados militares da Alemanha decidiram que, eles simplesmente pensaram, poxa, se eu entregar essa embarcação, se eu deixar isso aqui com a Inglaterra, o que vai acontecer? Eles vão usar a minha embarcação contra o meu país. Então vai ser pior ainda. O que eles fizeram? Afundaram as próprias embarcações. No final da Primeira Guerra, diversos militares alemães, eles afundaram as próprias embarcações, das quais eram comandantes, líderes, tal. Foi uma prática para não entregar a arma para o inimigo, para não deixar com a Inglaterra, que sabia que depois se voltaria contra eles, a própria arma que eles tinham feito. Então essa é uma das primeiras restrições que ocorrem no pós-Primeira Guerra. E uma outra é que a Marinha de Guerra alemã não poderia ter submarino, não poderia ter porta-aviões, e as embarcações que ela eventualmente pudesse ter, porque havia um número específico, não poderiam, em hipótese alguma, passar de 10.000 toneladas de deslocamento. Esse 10.000 toneladas de deslocamento é uma medida que se usa para peso de navio. Um carro, você fala, o carro pesa 1,5 toneladas. Pois é, no navio você fala, esse navio desloca 10.000 toneladas, ou 15.000 toneladas, ou 1.000 toneladas, enfim, ele desloca tantas toneladas. Essa é a medida de peso na marinha. Porém, mesmo esse Tratado de Versalhes, que vai fazer essas restrições à marinha alemã, falando que haveria um número restrito de embarcações, e mesmo dentro desse número restrito, as embarcações não poderiam ter mais de 10.000 toneladas, o que a marinha alemã faz? Havia um dispositivo no Tratado de Versalhes que permitia que a Alemanha trocasse as suas embarcações caso elas completassem 20 anos de idade. Então, construo um navio em 1908, em 1928 eu poderei trocá-lo, não adicionar mais um. Pelo Tratado de Versalhes poderia trocar esse navio. A ideia era manter o número de embarcações, mas havia essa concessão para poder trocar. Em 1928, especialistas e técnicos alemães em embarcações de guerra desenvolvem uma técnica para deixar o casco do navio mais leve e ao mesmo tempo resistente. Eles trocam os rebites do casco do navio por uma solda profunda. Enfim, eu não sei exatamente como funciona isso, eu não sou engenheiro, mas o que é essencial saber é que, pelo casco do navio ficar mais leve, os canhões poderiam ser mais pesados. Canhões mais pesados significariam canhões mais fortes, canhões com projéteis mais pesados, mais largos, robustos. Então, em 1928, ainda nem Hitler não era chanceler, o próprio Estado alemão, ainda estamos aqui na República de Weimar, eles constroem 3 navios, 3 embarcações de guerra. A primeira delas, uma chama-se Admiral Scheer, acho que em alemão ficaria Admiral Scheer,
uma outra chamada Graf Spee. Spee é S-P-E, e a outra chama-se Deutschland, Alemanha. O Graf Spee vai ter um destaque na Batalha do Rio da Prata, adiantando um pouco. Então, nesse momento aí, em 28, existe essa troca de embarcações, porém com uma vantagem, porque em virtude dessa tecnologia desenvolvida na Alemanha, eles deixam o casco das embarcações mais leves e passam o peso que sobrou para os canhões, deixando assim os navios, os encouraçados mais fortes, mas com poder de ataque maior. Em março de 1934, aí o Hitler já era Führer, ele declara, o Hitler, que o exército vai ser aumentado em 6 vezes, e ele dá ordens para construir 2 encouraçados que também terão grande destaque na Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é o Gneisenau, Gneisenau é G-N-I-S-E-N-A-U, e o outro é o Scharnhorst, S-C-H-R-N-H-O-R-S-T, Scharnhorst. O Scharnhorst e o Gneisenau são 2 encouraçados, então, que têm a sua construção, a sua produção iniciada em 1934, a mando de Adolf Hitler, tentando, já dando início àqueles movimentos que vão romper um pouco com o assinado no Tratado de Versalhes. Em 1935, ocorre um pacto naval bilateral. Por que bilateral? Porque envolve 2 países. Problemática. Envolver 2 países em 1935 significa desprezar qualquer outro país do cenário europeu, que, como a gente sabe, existiam várias alianças. Então você tinha uns blocos já meio pré-determinados caso ocorresse uma guerra. E a Inglaterra assina com a Alemanha um pacto naval admitindo que a Alemanha produzisse, que a Alemanha pudesse construir navios mais fortes em maior quantidade. Algumas nações vão ficar um pouco nervosas com essa ideia, porque vão falar, poxa, mas a Alemanha vai construir mais, vai acabar dando besteira, isso aí, tá. Mas a Inglaterra, num primeiro momento, ela assina em junho de 35, eu acho que é dia 18 de junho de 35, esse pacto naval britânico-alemão, falando que a Alemanha poderia aumentar, ela poderia chegar até 45%, ou seja, quase até a metade de números da marinha inglesa, e permitia também a construção de submarinos. Quer dizer, dava algumas concessões. No primeiro momento, essa ideia de dar as concessões na Inglaterra foi para evitar qualquer disputa com a Alemanha posterior. Não foi porque era bonzinho, mas era vendo que o Tratado de Versalhes deixava a Alemanha como Estado europeu e com a relevância que tinha dentro da Europa muito fraca. A Alemanha estava com uma marinha muito fraca se você fosse comparar com outros países até de menor importância. Então a Inglaterra, de certa forma, ela enxerga isso e fala, não, eu vou conceder um pouco, você pode aumentar um pouco o número de embarcações de guerra e você pode aumentar um pouco também o poderio de ataque, fabricar aí alguns submarinos e ficar quase até a metade do número das embarcações que eu, Inglaterra, tenho. Então ela aceita essa ideia. 2 nomes de grande destaque na marinha alemã, a gente pode citar o primeiro deles, o Erich Raeder, R-A-E-D-E-R. Ele escreveu inclusive uma biografia no pós-guerra chamada Minha Vida. Eu até hoje não encontrei esse livro, mas se você encontrar, pode comprar porque deve ser bem interessante. Ele foi chefe da marinha alemã até 1943. E ele só saiu em 43 porque ele perdeu uma batalha e o Hitler achou que ele que errou, que estava tudo errado, enfim. Mas foi um sujeito de grande destaque na Segunda Guerra, esse Erich Raeder. E o segundo indivíduo que merece também um grande destaque na marinha alemã é o Karl Dönitz.
D-O com trema, N-I-T-Z, Karl Dönitz. O Dönitz, ele era chefe dos submarinos alemães, que vão protagonizar muitos momentos ao longo da Segunda Guerra. Eu vou falar bem mais deles nos próximos vídeos. São os famosos U-Boats. E o Karl Dönitz, ele era o chefe desses submarinos. Ele desenvolveu uma técnica chamada matilha de lobos com esses submarinos e foi muito útil essa técnica, ao menos no primeiro momento da Segunda Guerra. Foi muito bem sucedida, a técnica teve grandes resultados e a técnica era dele. E aqui, a título de curiosidade, muita gente especula sobre a morte. Se Hitler morresse, quem iria sucedê-lo? Quem estava no testamento de Hitler? Pois bem, agora você já vai saber. Era o Karl Dönitz que estava como sucessor do Hitler caso algo acontecesse ao Führer. Quem iria substituí-lo era o Karl Dönitz, e não o Himmler, que era chefe das SS, também não era o Göring, que era chefe da Luftwaffe, não era o Goebbels, ministro da imprensa e propaganda, não era o Guderian, era o Karl Dönitz que iria substituir. Figura que muitas vezes passa desapercebida, mas se Hitler tivesse morrido em 42, ele que teria dado continuidade no Terceiro Reich. Então, merece um destaque. Em 1938, já tendo início a construção de alguns novos navios, inclusive em 1936, eu não poderia deixar de citar, 1936, você tem a construção do encouraçado Tirpitz e do Bismarck, que são irmãos gêmeos, eles são iguais, levam nomes diferentes, o Bismarck e o Tirpitz. Eles ambos começam a ser construídos em 36 e ficaram prontos no início de 39. Foram duas embarcações na Segunda Guerra também que tiveram grande destaque e assustaram os inimigos pelo tamanho, pelo poder de fogo, pela mobilidade que tinham. Essa tecnologia alemã dos anos 30, a gente viu que em 28 eles desenvolvem essa soldagem profunda que substitui o rebite no casco do navio para deixar ele mais leve, e depois a tecnologia evidentemente vai se aprimorando e sendo utilizada foi utilizada no Bismarck, foi utilizada no Tirpitz, no Gneisenau, Scharnhorst, enfim, essas embarcações aí. Então, essa foi uma introdução acerca do que ocorre, e vale lembrar também que em 1938 o Raeder, como eu já disse, Erich Raeder, que era chefe da Marinha Alemã, ele quer fazer um projeto para reformar, eu não diria nem reformar, a ideia do Raeder era montar uma marinha muito forte, mas você não tem como montar uma marinha muito forte em um mês. Para construir encouraçados de deslocamento de 50 mil toneladas, 40 mil toneladas. Para você ter a referência, esses navios cruzeiros aí de festa, viagens ao redor do mundo, eles deslocam em média 30 a 40 mil toneladas, tá? E um porta-aviões americano hoje, eu não sei o nome dele, mas tem um que desloca 90, 95 mil toneladas. Mas só a título de comparação, então quando eu falei lá no Tratado de Versalhes que o limite era 10 mil toneladas, você procura um tamanho aí. Se você colocar no Google aparecerão diversas embarcações, inclusive colocando os nomes que eu falei, você vai encontrar. O Graf Spee, então, vai encontrar na hora a foto dele, tudo, você dá uma olhada lá, você vai ver que é grande. 10 mil toneladas não é uma embarcação gigantesca, mas ela é grande. Ela é tida como... O apelido dela é o encouraçado de bolso. Eles chamam de bolso porque o encouraçado seria uma embarcação já deslocando entre 30 e 40 mil toneladas. Mas enfim,
O Roeder, então, ele queria criar, montar, desenvolver uma marinha muito mais forte do que a Alemanha tinha na época. E a esse nome, ele vai dar um nome para essa operação, para esse plano, essa ideia de construção da marinha. E o nome é Plano Z, Z de zebra mesmo, Plano Z. O Plano Z previa que a marinha alemã iria ser reformada, que construiria diversas embarcações, teria ajuda do Estado, tal, construiria tantos submarinos. Havia uma pequena divergência no alto comando alemão no que tange a construção de mais submarinos ou mais encouraçados. A que ganha em 1938 é que a Alemanha deveria construir mais encouraçados, ou seja, mais embarcações grandes, fortes, para encarar a Inglaterra, do que milhares de submarinos. Porém, esse ponto, essa diretriz de construir mais encouraçados do que mais submarino, ela supera a outra, porque o Hitler fala para o Roeder em 38 que se ele fosse começar uma guerra, não seria antes de 1944. Então o Hitler falou para o Roeder, falou, fica tranquilo, você vai ter 6 anos aí para fazer tudo, aí depois a gente começa a guerra. Pois bem, menos de um ano depois de 38, então já tinha começado a guerra, né? Então o Hitler fala isso para ele, e o Roeder, quando começa a guerra, fala, bom, ferrou, o plano vai ter que mudar. E aí opta por uma maior construção de submarinos ao invés de encouraçados grandes. E a exemplo da Primeira Guerra Mundial, na Segunda também os encouraçados e as grandes embarcações alemãs acabam não sendo tão párias para as inglesas, e a utilização dos submarinos, estes alemães na Segunda Guerra chamados de U-boats, esses U-boats vão ter um destaque muito grande, e esse é um dos motivos, porque existe esse plano aí de que em 6 anos então não haveria guerra, começa a pensar na construção de um encouraçado, de repente a guerra começa e fala, não, puta, solução, constrói submarino porque fica pronto mais rápido. Então, é isso que tem. Então, depois de falar um pouquinho da história da Marinha Alemã, agora eu vou falar sobre a Batalha do Rio da Prata. Batalha esta que, primeira batalha naval da Segunda Guerra Mundial e única batalha que tem lugar aqui na América do Sul. Inclusive, o primeiro ataque vai ser a 70 quilômetros ou 70 milhas da costa de Recife. Olha aí, estamos falando de Brasil, no começo da Segunda Guerra. Pois é. Eu vou relembrar um pouco aqui aquele caso Altmark, que vai ser um dos motivos da Alemanha invadir a Noruega. Eu falei um pouco no início do vídeo, mas falar de novo. O Altmark, ele estava saindo do Oceano Atlântico e voltando, retornando para a Alemanha pelo Mar do Norte, ou seja, ele estava passando por cima, pelo norte da Inglaterra, para voltar aos portos alemães. E ele tinha a aparência de um navio cargueiro. Essa era uma das táticas, inclusive, da Alemanha, que era simular, parecer que era um navio apenas de carga, quando na verdade tinha um poderio de ataque muito maior do que o esperado. E esse Altmark, essa embarcação cargueira, ela estava então retornando à Alemanha, e ela passa entre a Noruega e a Inglaterra, e essa região, ainda num primeiro momento, ele passa bem no finalzinho de 39, e nesse primeiro momento essas águas são neutras. E aí, mesmo assim a Inglaterra acaba atacando o Altmark, descobre que lá dentro tinham 200 prisioneiros ingleses e a coisa esquenta, fica um pouco complicada. Agora, por que tinham 200 prisioneiros ingleses no Altmark é o que você vai entender depois que eu falar da Batalha do Rio da Prata. A Segunda Guerra, como a gente já viu, ela tem início no 1º de setembro de 39, se a gente considerar a invasão da Polônia, ou no dia 3 de setembro de 39, quando a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Porém, mesmo
um pouquinho antes desse período, Hitler ele já tinha a noção de que a guerra ia começar e que uma hora ou a Inglaterra ou a França iam declarar guerra e os blocos seriam formados. E ele manda aquele encouraçado de bolso que ficou pronto no início dos anos 30, encouraçado aqui, o Graf Spee, que foi aplicada aquela tecnologia de substituição do rebite pela solda profunda, para deixar o casco mais leve, os canhões mais pesados. Esse Graf Spee, inclusive, ele passa um pouco daquelas 10 mil toneladas, acho que ele chega a uns 13, 14 mil toneladas de deslocamento. Na época não falaram nada, então foi assim mesmo. Uma semana, 2 semanas antes, entre 1 e 2 semanas antes da invasão da Polônia, o Hitler vai falar para um sujeito chamado Hans Langsdorff sair da Alemanha com esse encouraçado de bolso rumo ao Atlântico Sul. E por que rumo ao Atlântico Sul? Porque a Inglaterra ela tinha diversas operações navais. Não entenda operação naval aqui como guerra, porque ainda não tinha começado nesse momento. Mas a Inglaterra ela tinha diversas embarcações no Oceano Atlântico com os Estados Unidos, por exemplo, que ia levar suprimento, ajudar a levar gasolina. Os Estados Unidos fornecia tanque, fornecia avião, entre outras coisas. Então tinha algumas embarcações inglesas no Atlântico. E também é necessário lembrar que a Inglaterra, nessa época, ainda tinha algumas posses na África. Então colônias inglesas na África também enviavam suprimentos para a Inglaterra. E então tinham várias embarcações no Oceano Atlântico que iriam favorecer a Inglaterra numa eventual guerra. E o Hitler, sabendo disso, o que ele faz? Ele manda o Graf Spee, esse encouraçado de bolso, cujo capitão era o Hans Langsdorff, ele manda para o Atlântico Sul com o objetivo de afundar embarcações inglesas, para evitar, porque o Hitler falou, bom, eu vou invadir a Polônia, e naquele momento esperava-se que a Inglaterra reagisse imediatamente, coisa que a gente viu que não aconteceu, mas naquele momento não se sabia ainda. Então, esse navio sai, ele vai tentar, eu tenho a data aqui agora, 28 de agosto, que ele sai de lá, e no dia 30 de setembro, ele recebe a ordem para começar o ataque, e é o aval que ele recebe para começar a atacar embarcações inglesas. A primeira embarcação que ele afunda é uma embarcação chamada Clement. Clement foi afundada pelo Graf Spee. Uma coisa curiosa, a título de curiosidade, o Hans Langsdorff, que era o comandante desse encouraçado de bolso, ele evitava a todo custo matar. Ele não gostava. Então, um dos motivos que até aquele Altmark que eu falei na invasão da Noruega, que ele está com 200 prisioneiros ingleses dentro, é porque o Langsdorff, ele preferia aprisionar, e ele não tinha nunca a intenção de matar. Aquela... Porque ao longo da guerra, diversas vezes você tem uma embarcação que está guerreando com a outra, e uma começa a atirar, e mesmo sabendo que a outra já perdeu, que não vai ter volta, continua atirando. Tipo, vamos matar tudo, vamos acabar com tudo. E essa não era bem a ideia do Langsdorff. Ele falava, não, conseguir variar a arma do inimigo, tá suficiente, vamos pegar aqui esses caras, mas não vamos matar. Querendo ou não, eles são marinheiros como nós. Então ele tinha esse costume. E o Altmark, que eu não falei, agora desculpa se ficou confuso, mas o Altmark foi um navio que saiu, uma embarcação que foi junto com o Graf Spee para dar apoio para ele, com mais gasolina, com mais técnicos, mais suprimentos, tudo que fosse necessário para que o Graf Spee conseguisse ficar mais tempo no Oceano Atlântico fazendo esses aprisionamentos de navios ingleses. E o Altmark, então, uma hora,
ele recebe diversos prisioneiros ingleses e ele volta para a Alemanha para entregar esses prisioneiros ingleses, e aí na volta que a Inglaterra vai pegar ele, pega o Altmark com os prisioneiros ingleses. Então é por isso que aquele Altmark estava com os prisioneiros, porque eram prisioneiros que o Langsdorff, dentro do Graf Spee, tinha conquistado lá. Bom, dentro desse período aí de agosto, em agosto ele chega, né, no Atlântico, mas 30 de setembro de 39, quando ele consegue avariar a embarcação Clement, da Inglaterra, até o dia 13 de dezembro, o Hans Langsdorff consegue aprisionar diversos ingleses e destruir 9 embarcações inglesas. 9. A primeira delas, que é a Clement, é esse conflito aí que se deu a 70 km ou 70 milhas da costa de Recife. E depois ele não vai descer a costa brasileira, tá? Ele fica ali entre a África, ele até quase chega na Índia, volta depois, ele vai atacando diversas embarcações na porção toda do Oceano Atlântico, tá? Não foi uma coisa específica aqui no Brasil. Por acaso, o Clement estava saindo de Nova York levando combustível de avião para um porto em Salvador. Então, o Clement estava ali perto de Recife, porque tinha como objetivo chegar em Salvador. E o Langsdorff descobriu e conseguiu aprisionar o navio, tá, beleza. No dia 13 de dezembro de 39, o que acontece é que um inglês chamado Henry Harwood, Harwood é H-A-R Wood, W-O-O-D, Henry Harwood, ele tem 3 embarcações não tão fortes como o Graf Spee, mas ele encontra o Graf Spee, ele já estava há um certo tempo buscando esse Graf Spee. Por que ele não conseguia encontrar? Aí é um detalhe interessante. Uma das técnicas alemãs utilizadas para despistar o inimigo, claro que como todo exército você tem os espiões, e a Alemanha não era diferente, ela tinha espiões no exército inglês e tal, e eles se comunicavam, os alemães, através de uma máquina chamada Enigma. Essa máquina era de uma dificuldade incrível para conseguir decifrar. E sempre alteravam os rotores da máquina, então sempre, no momento, no início da guerra, foi muito difícil. Os aliados não tinham noção dessa máquina e posteriormente eles conseguem, mais para frente eles conseguem decifrar a máquina, mas até eles decifrarem, a Enigma foi um grande inimigo do exército aliado. Então é como se o Hans Langsdorff, ele tá na embarcação e aí avisam para ele, falam, o Henry, a embarcação tal tá chegando, tá em tal região, a outra tá em tal região, tá indo para tal região. Então eles sabiam mais ou menos tudo o que estava acontecendo no Oceano Atlântico por espiões alemães infiltrados nos outros exércitos, e por causa da máquina Enigma, que na época ainda não era decifrável. Então no dia 13 de dezembro vai ter esse encontro de 3 embarcações, o nome delas aqui, a primeira chama-se Exeter, E-X-E-T-E-R, a outra chama-se Ajax e a outra Achilles, Achilles com CH e 2 L's, Achilles. Essas 3 embarcações do Henry, então comandante inglês, elas estavam já, elas conseguiram descobrir, ao menos o que se diz é que o Henry, ele colocou no mapa 3 opções de onde chegaria, qual seria o próximo destino do Langsdorff, do Graf Spee, e aí ele acabou acertando, estuário do Rio da Prata, aqui no Uruguai, ao sul do Brasil. E quando o Graf Spee chega nessa região no dia 13 de dezembro de 1939, ele vai ter que confrontar 3 embarcações britânicas. E nessa batalha, então, Batalha do Rio da Prata, porque ocorre ao lado do estuário da bacia do Rio da Prata no Uruguai, Montevidéu, próximo ali, as 3 embarcações inglesas acabam ficando avariadas.
A maior delas, a Exeter, ela acaba sofrendo avarias mais fortes, inclusive no momento, no dia seguinte ao encontro, essa embarcação ela já sofreu tantas avarias que os relatos que dizem que ela estava esperando simplesmente o último golpe, assim, ela começa a sair fora da região e ela ia lá para as Ilhas Falkland, se proteger para recuperar. Ajax e Aquiles não sofreram tanto, mas conseguiram avariar bem o Graf Spee. E a solução, na hora, o lugar mais perto para o Hans Langsdorff se proteger e se reestabilizar, reestruturar e consertar essa máquina de guerra, seria o porto do Uruguai, de Montevidéu. O maior problema aí é que Montevidéu, ou seja, o Uruguai, era um país neutro, então era um porto neutro. E aí a Convenção de Haia, né, aquela Convenção de Haia, ia dizer que não poderia ter, o navio não poderia ficar mais de 72 horas num porto de um país neutro, um navio de guerra. Enfim, eu consegui achar alguns artigos aqui do Estadão, no acervo do jornal Estado de São Paulo, de 1939, e tem algumas notícias sobre esse caso, que eu já vou ler. É que tem tanto papel aqui que eu me perco. Isso aqui está um pouco bagunçado, mas o que ocorre é que o Graf Spee, então, ele para no porto de Montevidéu, acaba tendo 72 horas depois um ultimato para ele sair. O Hans Langsdorff, ele sabia que naquelas condições da embarcação, do jeito que estava o Graf Spee, ele não conseguiria retornar à Alemanha e não conseguiria enfrentar as embarcações inglesas que evidentemente já estavam esperando no Atlântico para atacar. E esse Hans Langsdorff, ele fica muito preocupado com isso. E tem mais um detalhe: 40 marinheiros do Graf Spee morreram. E uma curiosidade, no enterro desses marinheiros que ocorreu no Uruguai, no enterro deles, o comandante, o Hans Langsdorff, ele não fez a saudação nazista. Ele, ao invés de ele esticar o braço, assim, que todo mundo esticou, ele fez a antiga saudação imperial alemã. Isso mostrou um pouco que ele não estava muito afim de Hitler, né? Ele não estava gostando muito desse governo do Hitler. E vendo essas avarias, vendo que 40 tripulantes tinham morrido, ele vai obedecer a ordem do Uruguai, que vai falar que, olha, vocês precisam sair, porque aqui é um país neutro, Convenção de Haia, direito internacional, vocês precisam sair. Ele sai. Só que pouquíssimo tempo depois que ele sai, ele para a embarcação. Ele manda todos os marinheiros saírem e ele explode o próprio Graf Spee. Com ele afundou ele mesmo a embarcação. Vale lembrar que no começo do vídeo eu disse que no final da Primeira Guerra alguns militares alemães fizeram isso para não entregar o navio para o inimigo. E o Hans Langsdorff, ele fez a mesma coisa. Ele se matou com o navio dele, com a embarcação dele, esse encouraçado de bolso, o Graf Spee, para não entregar para os inimigos, porque ele já sabia que se ele não entregasse o encouraçado de bolso para os inimigos, ele iria perder a batalha. Então, para não perder, ele acabou se matando e se matou com uma certa honra. E ele se mata também com a bandeira da Marinha Alemã em volta dele. Ao invés de colocar a bandeira nazista, ele coloca a bandeira da Marinha Alemã. Ele tinha, sem dúvida nenhuma, um saudosismo em relação ao Império Alemão e não gostava muito de Hitler, né? Primeiro motivo, ele não faz a saudação nazista no enterro dos tripulantes e depois ele morre, se mata em volta da bandeira da Marinha Alemã.
Ó, eu consegui aqui alguns trechos de jornais de 1939, da época. O Estadão, como esse evento ocorre próximo do Brasil, não há uma distância tão grande, né? O que acontece na Europa fica um pouco mais distante, mas como estava aqui perto, teve um pouco mais de notícia desses. E a capa do jornal do dia 15 de dezembro de 39, capa do Estadão, dizia que 15 de dezembro, hein? Lembra, no dia 13 que ocorreu a batalha, 13 e 14, né? Então no dia 15, no jornal, no estado de São Paulo, o sujeito chegou em casa, tomou café da manhã, chegou em casa não, né? Acordou, tomou café da manhã, abriu o jornal, no dia 15 de dezembro de 39, lá estava escrito: uma esquadra naval britânica mantém-se à espera do couraçado Admiral Graf Spee ao largo do porto de Montevidéu. Aquela noção de que o comandante, o Henry Herwood, ele já tinha ideia de que o Langsdorff iria para lá. No dia 16 de dezembro de 1939, a página 16 do jornal, ela vai falar que, olha lá, o governo uruguaio teria dado ao couraçado alemão, Admiral Graf Spee, o prazo de 72 horas para deixar Montevidéu. Isso é um sábado, 16 de dezembro de 39. E aqui eu separei aqui, ó, o trecho que o Estadão coloca sobre as avarias sofridas pelo então encouraçado de bolso alemão. Aí o Estadão fala: os jornais da noite publicam telefotografias do Admiral Graf Spee no porto de Montevidéu, nas quais se pode ver claramente o grande rombo na sua torre de comando, bem como uma série de avarias menores à altura da linha de água. Então, quando você lê que o Langsdorff foi um cara covarde, que não quis enfrentar, não foi tão bem assim, porque o Graf Spee ele sofreu avarias sérias aqui. Ainda, eu peguei o último trecho do jornal que eu vou ler, no sábado, também na página 16, um pouquinho mais embaixo, tem aqui a declaração de um marinheiro que sobreviveu ao Graf Spee, no dia 16. No dia 18 é quando o Langsdorff ele explode a embarcação. Então no dia 16 ainda isso não tinha acontecido. Olha a ideia do marinheiro que estava no hospital em Montevidéu. Perguntado sobre se sabia das informações de que o Graf Spee teria que abandonar Montevidéu no domingo à noite, o marinheiro disse, né, o contramestre que ele veio aqui, o contramestre disse, é o marinheiro alemão falando agora, hein? Nosso comandante quer partir o quanto antes. É tudo que eu sei. Nada temos a fazer aqui em Montevidéu. Nosso trabalho é no mar. Então você vê que mesmo com as avarias sofridas no Graf Spee, mesmo com o clima que estava, saber se vai ficar, se não vai dar tempo para recuperar, um marinheiro que por sinal estava cego, ele fala: nosso lugar é no mar, a gente tem que voltar para a guerra. E o Estadão coloca bem no início aqui dessa declaração, ele põe: a primeira grande batalha naval da guerra europeia. Atenção, aqui é o trecho que ele põe: batalha naval da guerra europeia, início da guerra. Lembra, nem todas as potências tinham declarado guerra nesse momento. Então, a primeira grande batalha naval da guerra europeia, travada em frente à Punta del Este, foi relatada esta noite por um marinheiro alemão que, do leito do hospital onde estava, disse que, antes de tudo, seu maior desejo consistia em voltar para o alto mar com o seu navio, no dia 16 de dezembro de 39. Isso aqui, se você entrar no site do jornal Estadão, você vai encontrar lá no acervo. E aqui no dia 18, eu até
chamei a atenção aqui. No dia 18 de dezembro de 39, na página 6 do jornal O Estado de São Paulo, nós encontraremos uma descrição do afundamento do couraçado alemão Graf Spee, declarado, né, visto, foi presenciado por um repórter da United Press a bordo de um avião. Então tinha um repórter de uma companhia, de uma imprensa, né, de um jornal parceiro, que fez um relato e o Estadão colocou nessa página 6 aqui. E muito curioso que na página 6 em cima, como eu já comentei sobre a Batalha da Finlândia aqui, que teve aquele momento que a Finlândia ficou pedindo ajuda e ninguém acabou, que não ajudou, não sei o que lá, aquele problema da Suécia, que tinha o parentesco do Göring e tal, já comentei na outra aula. Na página 6, em cima dessa notícia, você tem escrito assim: a Finlândia apela novamente por auxílios de todo o mundo. 18 de dezembro de 1939. Jornal O Estado de São Paulo. Aliás, parabéns para todos os jornalistas que colaboraram para realizar esse acervo. Então essa foi a Batalha do Rio da Prata, esse momento que o Graf Spee ele saiu com a intenção de destruir diversas embarcações inglesas cargueiras, diversas embarcações que iriam ajudar a levar suprimentos para a Inglaterra. Ele consegue destruir 9, encontra o Henry Harewood com 3 embarcações, a Ajax, Achilles e a Exeter. Exeter vai para as Ilhas Falklands ser reformada, Ajax e Achilles conseguem avariar o Graf Spee, o Graf Spee fica um pouco em Montevidéu. Na hora de sair ocorre esse episódio. Só para comentar a última coisa da Batalha do Rio da Prata, eu acho que em 2004 o governo uruguaio, em aliança, provavelmente em parceria com o governo alemão, eles conseguiram puxar, resgatar do fundo do mar um canhão do Graf Spee, que foi afundado com Langsdorff dentro, e esse canhão foi colocado lá no porto. Se você for a Montevidéu, você poderá ver o canhão. Bom, falamos então de 2 momentos até agora. Falamos da história, um pouco da história da Marinha Alemã e da Batalha do Rio da Prata. Agora então, falemos, portanto, do afundamento do Bismarck. Como eu havia dito anteriormente, mas vou relembrar aqui, o enfrentamento de embarcações inglesas e alemãs, apesar de ter início nesse momento da Batalha do Rio da Prata, fica bem mais sério em 1941, mais especificamente em maio. E a gente pode considerar que o afundamento, o naufrágio do Bismarck, o encouraçado alemão grande, muito grande, seria o segundo maior da Segunda Guerra Mundial, só perderia para um encouraçado japonês, acho que é Yamato. Como que esse encouraçado afundou? Ele pode ser considerado, esse que eu vou falar hoje, como uma parte da Batalha da Inglaterra, tá? Que eu vou fazer um vídeo mais para frente para falar só de Batalha da Inglaterra. Então, dando só um pequeno gostinho das batalhas na região ali do Mar do Norte, conflitos entre embarcações inglesas e alemãs. Primeiro momento dessa batalha, não foi foi uma operação que teve como resultado o naufrágio do Bismarck. A operação esta de nome Rheinübung, ou Exercício Reno. Operação Exercício Reno. No que consistia a Operação Exercício Reno? A ideia do Hitler era que saíssem 4 embarcações alemãs, também rumo ao Atlântico, ao Oceano Atlântico, uma apoiando a outra, ou seja, 2 de cada lado, uma iria um pouco mais para o norte, outra iria um pouco mais para o sul. E essas embarcações, elas deveriam distrair, dispersar as embarcações inglesas que davam apoio à logística de suprimentos. Deu para entender? Então, são embarcações que a Alemanha nazista quer incomodar essa rota de suprimentos da Inglaterra, tanto com os Estados Unidos, tanto com a África e tal.
Bom, essa saída da Alemanha, a saída da Alemanha ocorre nesse plano Heinz-Übung, a operação Exercício Reno, em 19 de maio de 1941. Nome das embarcações, para ter aí, quem gosta de anotar. A embarcação Prinz Eugen, P-R-I-N-Z-E-U-G-E-N, Prinz Eugen, junto com o Bismarck, vão para o norte. E para o sul vão Scharnhorst e Gneisenau. Ou seja, rumos um pouco diferentes, mas ambas as embarcações tinham objetivos iguais, tinham como objetivo dispersar esses suprimentos aí que seriam levados para a Inglaterra. O que ocorre? É evidente que a Inglaterra ela percebe essa movimentação e ela vai tentar então atacar essas embarcações alemãs. O destaque dessa operação, sem dúvida, vai para essa dupla do Prinz Eugen e do Bismarck, porque o Bismarck era o único encouraçado alemão capaz de fazer frente ao poderio bélico inglês. Então, o Bismarck tem um papel muito relevante, não só pelo poderio bélico, mas também na Alemanha nazista, porque ele leva o nome daquele grande personagem da unificação alemã, que o Hitler gostava. Quando o Bismarck foi inaugurado, quando teve o lançamento dele para o público, que foi no início de 1939, também foi uma festa gigante, então contava-se muito com o trabalho do Bismarck. Então vamos falar um pouco mais a respeito deles. Tá? Dados no mínimo interessantes, o Bismarck, quando ele foi construído, quando ele foi lançado, aquele pacto naval entre a Inglaterra e a Alemanha permitia que a embarcação, até então sem nome, que posteriormente viria a se chamar Bismarck, tivesse até 30 mil toneladas. O que ocorre é que o Bismarck ele vai passar um pouco disso. A declaração oficial é que ele tinha 30 mil, mas ele tinha algo em torno de 45 mil toneladas. Era o deslocamento dele, era bem maior do que o que queriam. Mas o Hitler já sabia que não iam encher o saco dele porque tinha um pouco de medo. E o encouraçado que poderia fazer frente a ele, o encouraçado inglês, chamava-se Hood, H-O-O-D, que saiu junto com o encouraçado Prince of Wales para atacar o Bismarck. E o que ocorre no Mar do Norte, também pode-se chamar essa operação, esse momento específico da operação, a batalha foi no Estreito da Dinamarca, então alguns vão chamar de Batalha do Estreito da Dinamarca, Mar do Norte. O que é interessante notar é que nessa região, principalmente considerando que você está bem ao norte, a temperatura é péssima, a visibilidade é ruim, então o mar é muito revolto, então não é uma situação das mais fáceis que você tem para fazer a guerra, né? Como a gente já tinha visto na Batalha da Finlândia, que em virtude da temperatura, do gelo, da neve, a Finlândia leva uma grande vantagem por conhecer todo aquele terreno. Mas nesse caso, no meio do mar, com os dois não conheciam tão bem, até porque mar você consegue ter uma ideia do que vai acontecer, mas o tamanho exato da onda, como que você vai... Tá lá, a embarcação tá em cima da onda, aí vem pro lado, você tá dando tiro, pronto, você já errou o alvo. Então não é tão fácil assim. Então são dificuldades desse momento. O que ocorre é que o Bismarck e o Prinz Eugen, eles têm uma vantagem inicial bem grande, porque quando eles se encontram com o Hood e com o Prince of Wales, a posição é perpendicular. Ou seja, é como se o Bismarck e o Prinz Eugen estivessem aqui.
e os ingleses aqui assim. E o que que acontece? Quando você está com o navio de frente, você só vai ter os canhões dianteiros para atacar. E quando você está com ele de lado, você tem todos os canhões para atacar. Então, quando nesse encontro, pro infortúnio, pro azar da Inglaterra, a embarcação então, o encoraçado Hood, que era muito forte, grande encoraçado Hood, conhecido por todos os ingleses pelo poderio de ataque, pela defesa e tal, ele vai se encontrar de frente, ele do lado do Prince of Wales, e aqui está o Bismarck. O Bismarck tinha 300 e poucos metros de comprimento, então ele era muito grande. E imediatamente começa a atacar. O Hood, em virtude principalmente dessa posição perpendicular, o Bismarck acaba levando muita vantagem, apesar de sofrer algumas avarias. O Bismarck leva bastante vantagem junto com o Prince of Wales e acaba conseguindo afundar o Hood. Isso foi um choque na Inglaterra, tá? Eu falando assim não parece, mas você imagina, você tem um encoraçado, um dos mais fortes encoraçados, o melhor encoraçado seu, quando encontra o encoraçado recém-criado da Alemanha, recém-estado também, perto da Inglaterra, de 1870 não é nada. Esse cara, esse encoraçado, então o Bismarck detonou o Hood no primeiro momento da Operação Exercício Reno. Isso deu uma angústia e um medo muito grande para os ingleses. E quem estava do lado do Hood era o Prince of Wales, e não era um encoraçado tão técnico. Alguns canhões ainda não tinham sido nem testados. Ocorreu um certo medo, mas de qualquer forma, com esse naufrágio, com esse afundamento aí, quando o Bismarck consegue afundar o Hood, é um momento de apogeu na marinha alemã, e ele vai voltar. Vai ter então o retorno do Bismarck. Ele quer chegar na França. Ele vai falar, sofrer algumas avarias, mas conseguir afundar o Hood. Então eles vão retornar para a França. A grande maioria desses navios, no início da Segunda Guerra Mundial, estavam em portos ou alemães ou franceses. Alguns ainda na Pomerânia, região do norte da Polônia, cidade de referência Gdansk. A maioria estava aqui. Problema. A Inglaterra fica um pouco perto, então consegue atacar. Isso vai ser percebido um pouco depois, mas voltando aqui, então o Bismarck ele consegue derrubar o Hood, ele consolida essa vitória e ele quer voltar então para um porto chamado Brest, que fica a noroeste da França, na região da Bretanha. Depois você põe no Google Brest, França, vai aparecer lá a região, você vai entender direitinho qual é a relação. Aliás, eu ainda estou devendo os mapas da aula passada da França. Eu vou dar um jeito, eu vou colocar aí no mapa, porque eu sei que fica um pouco complicado às vezes só falando assim, mas... Então, o Bismarck ele quer voltar para a França, e nessa volta é evidente que a Inglaterra não ia deixar barato. Ela mobiliza diversas embarcações. E detalhe, ela solicita um avião que alguns consideravam até como ultrapassado, um pouco antiquado na época. Era um aviãozinho chamado Swordfish. E os Swordfish, então, se juntam inúmeros Swordfishes fishes não, né? Porque fish no inglês não tem plural. É que eu quis aportuguesar, fudeu. Mas, então, saem inúmeros Swordfish da Inglaterra procurando o Bismarck. E ficam procurando ele, uma hora encontram o Bismarck. E essa força aérea inglesa, que recebeu ajuda também da força aérea americana, cuidado porque eu estou falando aqui, nós estamos em maio de 1941. A entrada dos Estados Unidos, de fato, na Segunda Guerra é só em 7 de dezembro de 41, com Pearl Harbor, com a declaração de guerra lá com o Japão. Ela ainda não, os Estados Unidos ainda não declarou guerra, mas é um aliado da Inglaterra de grandes, há muito tempo já. Então simplesmente ajuda, fornece ajuda.
mas isso não significa que os Estados Unidos estava de fato, tinha declarado guerra, tinha. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Alguns aviões americanos então vão ajudar aviões ingleses e eles vão conseguir afundar o Bismarck. Afundaram o Bismarck. Afundem o Bismarck. Filme, Afundem o Bismarck. Tem um filme chamado Afundem o Bismarck, conta a história, você vê o filme lá e vai contar a história desse momento da Marinha Alemã, que foi um choque. Por que eu estou falando dessa Operação Reno e explicando essa coisa do Hood e do Bismarck? Porque foi um choque duplo, porque no primeiro momento ninguém esperava que o Hood fosse afundar. E aí ele afunda, e aí falou, nossa, o Bismarck então é mais forte, ele é, nossa, é fantástico, é um puto encoraçado. E aí em seguida, poucos dias depois, ele é massacrado por diversos aviões ingleses. Então o mundo fica meio assim, né? Fala, porra, mas caramba, que coisa, né? De certa forma, pode-se considerar que nesse momento do naufrágio do Bismarck, quem dominava o mar era o céu. Ou seja, quem ganhou a batalha foram os aviões. Mais uma vez, a importância desses aviões. Aviões estes que também vão protagonizar a Batalha da Inglaterra. Eu vou fazer um outro vídeo para falar de Batalha da Inglaterra, mas poxa, foi uma surpresa então esse momento tanto do Hood afundar como do Bismarck afundar. Ninguém esperava. Inclusive os Estados Unidos já tinham porta-aviões. O problema é que lá naquele plano Z de montar uma marinha alemã mais forte, ninguém pensou muito em porta-aviões. Os Estados Unidos enviaram porta-aviões para ajudar também. O Bismarck ele foi naufragado, foi atacado e afundou a mais ou menos 1000 quilômetros do destino dele, o porto francês. De 2.200 mais ou menos, eu falei o número específico aqui, mas não é 2.200, tá? É em torno de 2.200, só teve 115 sobreviventes. Foi 27 de maio o naufrágio do Bismarck, tá? Então nós temos aí como data o 19 de maio e o 19 de maio foi o início e 27 de maio o fim. Você percebe que em poucos dias. E curiosamente o Bismarck ele é falado até hoje. Falam também do irmão gêmeo dele, o Tirpitz, mas o destaque o Bismarck, ele coitado, ele vai para a guerra super grandão, forte, mas acaba perdendo, e foi o único momento que ele participou da Segunda Guerra Mundial. Ele foi construído para a Segunda Guerra e só participou desse momento. Ao compensar, o Hood, que é o inglês, achavam que ele ia durar muito mais e também não conseguiram. Outra embarcação britânica que aparece nesse momento de contra-ataque, depois do naufrágio do Hood, é o King George V. King George V, George V, George Sank, enfim, aparece para dar apoio para o exército inglês. Tá? A partir desse momento, então nós falamos hoje sobre um pouco da história da Marinha Alemã. Falei aqui da Batalha do Rio da Prata. Falamos também sobre como o Bismarck foi afundado. Os dois momentos têm filmes que eu recomendo que assistam. A Batalha do Rio da Prata tem um filme chamado A Batalha do Rio da Prata. E esse momento que o Bismarck é afundado também tem um filme chamado Afundem o Bismarck. Os dois são filmes um pouco antigos, mas são filmes bem legais. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, provavelmente você gosta muito de Segunda Guerra Mundial. Você é um completo lunático. Se você está me aguentando aqui até agora, você é um viciado em Segunda Guerra Mundial. Que nem eu. Então você vai gostar desses filmes. Procura o Batalha do Rio da Prata e o Afundem o Bismarck, se é que você já não conhece. Bom, para comentar um pouco ainda sobre a Marinha, eu vou avançar um pouquinho só no tempo, mas eu não vou falar mais muito não. Voltam algumas embarcações alemãs então para portos, como eu disse, que saíram originariamente da Pomerânia, da Alemanha ou da França,
elas voltam, e uma preocupação da Alemanha nazista nesse momento é deixar as embarcações longe da Inglaterra, e elas vão todas tentar passar para a Noruega. Então Hitler manda tirar as embarcações que estão no norte da França, no norte da Alemanha e no norte da Polônia, e manda colocar todas nos fiordes noruegueses. A gente viu que a Noruega foi invadida pela Alemanha em outro vídeo, e que os fiordes tinham defesas naturais. O Tirpitz, inclusive, irmão gêmeo do Bismarck, vai para um dos fiordes noruegueses. Posteriormente, na Batalha do Mar de Barents, que é ao norte da Noruega, que vai ter enfim, terão batalhas lá depois desse momento, o Mar de Barents, norte da Noruega, aí o tempo é ruim mesmo, neva o tempo inteiro, não tem sol no inverno, porque foi em dezembro, janeiro de 42, então essa região, como é muito ao norte, tem 2 ou 3 horas de sol por dia. Então as embarcações elas só se enfrentam no escuro, nevando, com o mar revolto e fazendo menos 40 de temperatura. Por aí você imagina como é que foi a Batalha do Mar de Barents. As embarcações que estavam nesses fiordes noruegueses sofreram diversos ataques ingleses, mesmo depois do Bismarck ter sido afundado. De 42 a 44, essas embarcações ficam lá. E o Tirpitz, inclusive, sofre avarias pelas tropas inglesas, pela Força Aérea Inglesa. Submarinos ingleses também vão tentar atacar nesses fiordes, alguns com sucesso, outros nem tanto. E o final da guerra, é o que eu falei, esse problema cronológico. Eu não vou entrar em Batalha do Mar de Barents aqui, nem falar muito, porque senão a gente vai avançar muito no tempo. Eu teria que começar a falar de 1944 aqui logo. E não é a ideia é seguir um pouco mais cronológico, por isso que eu escolhi os momentos que eu disse. Então fica para uma próxima aula a Batalha do Mar de Barents, vamos esperar mais um pouco. Próximo vídeo eu ainda não sei exatamente sobre o que eu vou falar, talvez seja a Batalha da Inglaterra, invasão dos países, a região da Bósnia ali, né? Região da Bósnia, Sérvia. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa sobre a Batalha do Rio da Prata, sobre a Marinha Alemã, ou sobre essa Batalha do Estreito da Dinamarca, que fazia parte do exercício Operação Reno. Batalha do Rio da Prata, que tem como destaque o suicídio do Hans Langsdorff, e também sendo a única batalha travada na América do Sul. E também destaque aí para a Batalha do Estreito da Dinamarca, que acabam conseguindo afundar o Bismarck, e esse é um dos motivos que o Hitler muda todas as embarcações dele para os fiordes noruegueses, já que eles dominavam a Noruega, mandaram para lá mesmo. Muitíssimo obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Até mais!